Boa noite, meus irmãos. Muito boa noite. Ai, gente, nunca me estive cansa as horas, mas pronto. É tanta coisa que bom para esclarecer. Com tudo afinco. Quando a fazer aquele minha programas, instalei na minha convento, em primeiro lugar, com um propósito. Sobre que gente na punta puntão. A la papa pedir desculpa, não sei o quê. Ok. Mbili na minha floresta, minha convento para mostrar vos. Um coisa antes de começar o programa. Um coisa você não olha pé de árvores ali. Na floresta ali. Quantos milhões de árvores que está ali? Pode observar a altura. Ah? Você não olha. A altura. Quanto quantidade de árvores que está ali de pé? Milhões e milhões, certo? Meus irmãos, pode ouvir direito, ah? Você não olha milhões de árvores que está ali. Ok? E tio é passa. Ok? Certo? Olha a altura. Milhões e milhões. Imagina um som deles cai. Vou pegar um bom exemplo na um tronco maior. Imagina como um tronco sumês que cai. Um som das árvores ali. E cai. Vou lembrar de barulho que ia fazer. E um estrondo grande que ia fazer. Um estrondo grande na metade de milhões e milhões de árvores que está de pé. Você não olha eles, ok? Imagina como é que cai. Barulho grande que ia fazer. Imagina também esse que cai, ele só. Barulho, ia fazer muito mais barulho do que 99,9% do resto de floresta que está em pé. É exatamente esse. A mim bem lê para começar direto ali na riba para casa, para começar direto ali na floresta para mostrar vos com imagem e palavra. Para ver a imagem também está comunicado com ele. Aliás, e tem um termo que está falado com uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uma imagem. Ora bem, vou lembrar de Bojubi Floresta. Esse é assim, aqui atrás. Ok? Esse é a floresta. Bojubi a tela. E tão grande que se uma árvore cair, ela faz um grande barulho, certo? Ok? Ora bem, pergunta de 1 milhão, que barulho que fazer diz nada ali, espalhado para qualquer canto, tudo gente nobil, com grande força. Caramba, se boa noite. É o comandante Dinho Darib, Leo Lopes, Samuelzinho, Maria da Silva, boa noite a vós tudo. Você na nota, então, ainda faz um grande barulho, grandíssimo barulho. Uma árvore só que cai na metade da floresta e mata tudo floresta inteiro. E chama atenção muito mais do que quantidade que fica de pé. Vou gravar isso, vou guardar para sempre, para o resto do programa. Jorge Nanki, a Bobutanga, a Igreja Católica e pá. Afinal, a Igreja Católica está envolvida no tráfico de escravo e não sei o que, e pá. E agora? Como é que é, Jorge Nanki? Ok, a mim tem problema na da fase, na da cara, na qualquer momento que toca a verdade. Se uma canta fala, boss, a minha igreja católica está defendendo para nome só, mas verdade riba da igreja católica. Amém. Riba da igreja católica. Se está em causa a verdade, para defender a igreja católica, riba de verdade, é de Deus. Escrevi como esse tem nada que ver com Deus. Deus é para defender verdade. Independentemente de como a verdade bem de queria, quem castiga, quem prejudica ou não interessa. Verdade. Para ver Deus e verdade. Vou gravar isso. Acabou de esquecer, ok? Opera. Vou entrar, nessa com uma delícia para diante, internet cá na falha. Bom, não perceber. Portanto, vou gravar isso, vou guardar mesmo.
para o resto do programa. Floresta, na 1001 árvores, 99% está em pé. Um som cai e faz mais barulho do que o resto de floresta. Ok? Vai ficar no claro. Ok? Vai ficar no claro. Vou pegar um pouco internet de casa. E já está. Liga. Vou para sair com muito. Assim. Agora não vai para programa propriamente dita. Junior indi ingilada no. In banha. Fefe. Nha boa noite a bom estudo. Irmãos. Gente chamam mandam vídeo, chamam atenção sobre Papa pedir desculpa e não sei o que, como mandam levar voz na floresta. Mostra 100% de floresta. Se uma árvore só cai, barulho que está fazendo muito mais forte do que o resto de floresta. Outra vez. Minha gente, vou lembrar de falar voz como na minha programas. Católico bem instruído jamais será confundido com o Êxodo 20, versículo 4, que cedo a mais velha ladainha protestante contra católicos. E que lá. Ora bem, para falar voz de como e era bom para lembrar que sempre me fala voz João Batista, minha boa noite, minha irmão. Cristóvão Cristo, minha boa tarde, minha irmão. Nasa ko aboy Cristóvão filho de Guzala. Ai. Cristóvão, sim, não lembrar de bo. Filho de Glilpo. Se ele confirma, por favor. João Batista, boa noite. Ora bem, Igreja Católica, suma canta fala voz. Jesus teve com 12 discípulos. Então, se vou lembrar da minha parte ali. Ah, ok. Então, é isso. Obrigado. Jesus teve com 12 discípulos. Vou lembrar, então, falar bom na minha programa de como. Qual deles que foi perfeito? Para alguém chamar um som deles que foi impecável. Pedro foi um grande traidor. Pedro. Um grande traidor falso. Mas, na mesma, e colher o Papa. Um som vai ter e matar a cabeça. Vou lembrar de falar voz desse. Ora bem, esse e que aprendi na igreja, na seminário, na igreja católica. Igreja católica, Papa João Paulo II fala. Igreja católica tem que estar disposta a contar verdade. Nisso significa volta cedo 12. Ouçam bem. Papa João Paulo II fala, a Igreja Católica tem que ousar contar verdade. Nisso significa volta cedo 12. Não na volta não cedo 12, mas verdade tem que estar riba de qualquer coisa dentro da igreja que ele não dirige. Vou lembrar como eu pedi também desculpa a um bias. Na 2000, ele Papa João Paulo II. Vou lembrar. Esta que Igreja de Cristo exato de Papa Leão XIV. Esta mostra a verdadeira Igreja de Cristo. Que está para defender a ideologia na mentira. Mostra a fraqueza da Igreja, mostra a virtude da Igreja. Esse é de Deus. Esse é de Deus. Mundo tinha que aplaudir. Para ver uma igreja que comete erro. Mesmo igreja que volta para e pensa e olha erro e riba atrás e fala não. Na riba atrás. Para lembrar o que Pedro fazia. Benazir, boa noite, minha mana. Você não acompanha aqui na fala, vou ter paciência, vou pegar. Tira sua sandália. Você não percebe? O que queres, querida? Quero cerveja na porta. Então, se calhar, vou para o quarto. Ok. Você não percebe? Igreja, Papa João Paulo II, na ano 2000, na Lourdes, com Júlio Nachon,
Na cita, assim, por alto, o que ele fala? A mim, como bispo de Roma, na pedir desculpa ao mundo inteiro para erros que a Igreja Católica cometeu ao longo da história. Sim. E daí? Qual é o problema? E a gente diz, essa grandeza, esse mostra cedo de Deus, esse mostra cedo uma igreja que é hipócrita. Também está julgando se cabeça, se está condenando o mundo, e está chamando atenção a erros do mundo. Boa bem com atenção, se a igreja de Deus está apontando dedo para o mundo, e que está apontando dedo para ele também, esse é o tipo de igreja de Deus? Pergunto. Vou pensar um bocadinho. Portanto, essa atitude de Papa Leão XIV é uma atitude de grandeza, de mostrar como a igreja de Deus é uma igreja que está na caminha com verdade, que está ao mesmo tempo está a lavar roupa suja, se for necessário na público. Se for necessário, na público, mostra a cara, assim, limpo, ali. Coisa lá, Cristóvão, Cristo, Nharau, desculpam, para bem reconhecer erro. Esta significa como erro que Cristóvão ou Jorge Nanke fazia no passado e fazia para bem de fraqueza humana. E a hoje olhar e reconhecer e ir para trás e vai buscar Cristóvão toque e pedir desculpa. És e de Deus. Esta mostra ser a igreja de Cristo. Você não olha motivos pelas quais não está falando vos como a igreja de Cristo na terra. Não tenham a mínima dúvida. Dê volta que quiserem. Na garante vos, quem que pode estar gravez e guarda. Na dois momentos não é verdade, ele que não falou. Na dois momentos. Ao longo de sua vida, se você disse Espírito Santo para piana bo, não é verdade que Jorge Nanke não contou. Segundo, e quem camisteba. Dia que é o fichado, não olha como a verdade está na Igreja Apostólica Romana. Única religião fundada para Deus. Ponto. De judaísmo para catolicismo. Acabou. O resto tudo é invenção humana. E que tem religião de Kuna Choman. Quem que é honesto dentro dela? Coisa fala como amigo funda judaísmo. Quem gosta de falar aquilo? Honestamente, cuidado. E cada de fanfarão. Honestamente, quem gosta de falar como amigo funda judaísmo? Só Deus que fundar diretamente. É inequívoco. A seguir, honestamente, quem que funda a igreja católica? Bucano já pecador lá. Deus que não olha lá. Acabou. Chama qualquer religião que não olha lá. Tal religião, flano de tal. Humano, suma Jorge Nanke. Jorge Nanke que falar? Não. Igreja Católica que falar? Também não. Outra coisa ali, que ponto muito importante. O mundo tinha que tomar bem esse ponto ali. Até gente que manda em vídeo ali. E tinha que tomar bem. Para primeiro vou pensar. Espera aí. Se a Igreja Católica, segundo a verdade, Igreja Católica faz que coisa de propósito por aí fora e pá. De repente vem a pedir gente desculpa publicamente para ser figura máxima. Isto quer dizer o quê? Por que a gente está capaz de pensar um pouco mais além? Quem que está capaz de pedir a alguém desculpa que era? E que é um grande pecador? Pecador que pedir desculpa, isso significa como, para outras palavras, que ele fazia? Ele fazia para fraqueza humana. Ou seja, e tipo, um carro que tem defeito, e vem de fábrica com defeito de fábrica. Um exemplo, que nada boss. E vem de fábrica com defeito. A boca vem comprar carro mais tarde, é culpado? Não, carro vem de coisa lá. A nós não vem de Eva. Você não percebe? Ora bem, Papa pedir desculpa. Júlio Gomes, boa noite, meu irmão. Boa noite. Isso mesmo, coisa lá, Cristóvão. Você teve que decidir fazer direto, né? Para alguns gente podem pensar como a mim, porque na papel da igreja católica, não está, minha gente,
último coisa que eu defendi na minha vida, riba de verdade, é exatamente a Igreja Católica. Último dos últimos. Então aconselhar qualquer alguém. Qualquer anomalia que vou olhar de padre, de qualquer alguém anormal, nunca vou consultar, por favor, tenha paciência. Não agradeceu supor a público. É só isso. A público. Escreve aqui que eu vou mister. Escreve aqui que eu vou mister. Acabou segundo nada. Quem denuncia um padre, para mim, vou poder ter certeza que eu vou ter prêmio na seu. Pode ter certeza. Mas, denúncia que uma fazer, primeiro pensa 3, 4 bias antes de fazer, tendo em conta o 8º mandamento. 8º mandamento imortal, se você arar, é pecado mortal. Não levantarás falsos testemunhos. Não. Não. Teologicamente sublinha a palavra não. Primeiro, o que não vai falar, Benazir Mbalo fazer não sei das quantas. Primeiro, antes de abrir a boca, tem que lembrar do 8º mandamento. 8º, tem que ter certeza de que é uma papia. Papia é pecado mortal. O poder acabar papia, vou condenar a cabeça na hora. Diante de Deus. Papia, 10 mandamentos, teologicamente, o que significa? Linha vermelha. É pecado mortal, que te dá direito à morte. Outras palavras, inferno. Portanto, o 8º mandamento é grave. Não deve levantar falsos testemunhos. Papia, que cabo você vê? Que cabo você pode comprovar? Ok? Atenção. Ora bem, Papa pedir desculpa. E tem uma coisa que a gente está na analisa. Seriedade que a Igreja Católica é? Nem referências. A gente não está falando manga, a gente acabou perdendo tempo na outra coisa, não. Jorge Nanke falar não sei o que. Não percam o tempo. É só vai investigar. A gente, se bolei escravatura muçulmana na África, antes de branco, nunca bucana da árabe, mão. Nunca bucana da árabe, mão. Pergunta de 1 milhão. Aliás, antes de um papel, acha que mantém que põe um vídeo para gente ouvir diretamente. Vou ouvir com atenção primeiro. Começa dizendo o seguinte aqui, ó. Não podemos negar ou minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura. Se na Antiguidade e na Idade Média, muitas pessoas e instituições eclesiásticas tinham escravos, durante a modernidade... Amiche misti bolei epígrafe. Epígrafe. Peran lei Bosel. Papa Leão XIV pede perdão por demora. Demora, sublinhem, demora da Igreja Católica em condenar a escravidão. Demora. Vou ouvir falar de um frei chamado Frei Bartolomé de la Casa. Dentro da Igreja Católica, durante esse período, houve padres, papas, que foram defensores acérrimos de escravatura. Padre Antônio Vieira é um deles. Frei Bartolomé de la Casa é um deles. Tantos outros padres que defenderam. Ok? Ponto essencial. Pampui gente a corrente com história. Manga de gente em si como no século XXI. Maioria de gentes, único coisa que está lei. E só letras capitais. Letras capitais. Nada bom um exemplo. O que é que me sei falar que é as letras capitais? Manga de gente, o que é que interessa eles? E que é isso? Lê livro por completo. Não,
não, Jorge Nanke, por aí, não tem tempo com o YouTube. Como anda a falar alguns gentes, alguns minha colega, principalmente com o Raquel, anda a falar eles como não tem medo de geração do YouTube. A geração do YouTube é muito perigoso, esta geração do YouTube. Manga de gentes que está ali, epígrafe, ou seja, letras capitais. Catecismo da Igreja Católica, acabou. Catecismo, suma quando olhar letras grandes assim. É só. Agora, o conteúdo lá dentro... não. Alto aí, não. Jorge Nanke. Não. Como anda a venda data em brincam, fala... Se o mestre de como africano que está ali, visita a casa de qualquer africano, põe nota de 500 euros, mete um livro qualquer. De preferência, pega um livro su mês. Espera aí. Segundo 500 euros dá um livro de tamanho, assim, com a grossura, assim. O fincal na mesa de um africano. O pode vai ter Japão, o vai fazer compras, o vive até 100 anos, buriba. Ora, a primeira coisa que eu fazer vai abrir livros, o cara olha lá por 500 euros. Se eu me segundo dinheiro para um africano, para ir tocar lá nunca, meter só na livro, bu finca. Agora, se eu me problema, pôr na um CD, bu finca ao lado. Onde que tem música, pôr lá só, pôr, bu vai casa de banho, uriba. O juiz não olha lá CD. O cara olha, música, barulho, é isso. Nós somos bons nisso. Como anda branco está enganando com um pequeno discurso de 30 segundos, vou comprar a África inteira. Faz uma hora, que eles não procuram baixar o valor do continente. Onde está a mamãe? Mamãe não está no teu quarto. É isso. A nós no Catalei, como manda na Puibos, ensina a dar a introdução para Puibos na fronteira de que me fala vos. Minha irmãos. Brasil é colônia de Portugal, na América Latina. Colômbia, Guatemala, Peru, Equador. A maioria de países latino-americanos, tudo é colônia de Espanha. América do Norte, Canadá, como Estados Unidos, colônia do Reino Unido. Certo? Agora, na punta vos, qual que país que o Vaticano coloniza na África? Vou escrever ali. Qual que país que padres, que o Papa, panha escravos negros diretamente e vai vender na qual país do mundo? Na repite. América do Norte, tudo ele é colônia britânica. América Central e América do Sul está entre Portugal e Espanha, em grande escala. Boia lá negros. Pergunta de 1 milhão. Qual país que o Vaticano leva escravos negros e vai vender? Vou escrever no negócio. Para não pôr pontos nos is. Suma que mostra a voz epígrafe de que o Papa fala. Demora na condena. Demora na condena. Consente. Escravatura. Igreja Católica foi cúmplice? Sim. Igreja Apostólica Romana foi cúmplice? Sim. É isso. Ora bem, qual país na África que o Vaticano coloniza? Vou chamar nome do som. Ficou claro? Repito. Na América, tudo América, qual que é o único país que o Vaticano coloniza e apanha escravos de África e vai vender? Uma coisa, moralmente, o Vaticano vai poder emitir opinião na condenar na primeira hora. É verdade, é por aí fazer. Mas a hoje é reconhecer, graças a Deus. Que como andei a condenar naquele momento? Pergunta de 1 milhão e que está respondido assim. Se uma coisa os padres e papas, que condenéis, por exemplo, Papa, Papa Leão XVI, para além de Leão XIII, e foi dos papas que condena severamente escravatura. Nicolau V da bênção, portanto, e tem dos correntes dentro da Igreja Católica. Ora bem, vou lembrar que quem está falando sempre de como Jesus, com os 12 discípulos, iam daquele.
para mostrar no como entre 12 seguidores, ao longo da peregrinação da igreja no mundo, bom, olha lá, gente suma Pedro, traidores, bom, olha lá, gente suma Tomé, esta lá, mas é que acredita. Bom, olha lá, gente suma Judas, suicidas, falsos, bom, olha lá assim. Mas também, bom, olha lá, gente suma discípulo João, Bartolomé, Tiago, Matias. Mostraram olha grupo deles também, que foi reto, sim. Entre eles, ao longo do tempo, pergunto, com todas as letras seguintes, como andando bons exemplo de árvore na floresta. Árvore que cai e faz mais barulho do que floresta inteiro em pé. Ok? Ora bem, na punta vos escrevendo lá vos tudo que na jovem. Qual religião no mundo? Ao longo de toda a história, que faz bem para o mundo inteiro, para mais igreja católica. Não começar logo Guiné. Quantas escolas que a igreja católica faz com esse dinheiro, quanto gente que estuda lá? Qual religião que você chegar de hoje e competir com a igreja católica nessa? Ao longo da história, até a hoje, qual religião que mais está fazendo caridade no mundo? Eu desafio, desafio até Bento XVI. Para ir provar, uma única religião, vou juntar tudo religiões no mundo, tudo eles, é que chegou uma paróquia lá dentro lá, em termos de caridade, para chegar aos calcanhares da igreja católica. Para falar boas de como árvore que cai na metade da floresta e mais está fazer barulho do que o resto que firma. Outra coisa, cada igreja, cada religião que chega de fabricar gente, uma São Tomás de Aquino, como modernizar o Ocidente de uma forma brutal. Que é cada religião? Quem culpa do Ocidente? Jorge não que eu falar. Vou ler o livro, pelo menos. Esse PhD de Harvard, melhor universidade do mundo, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Quem fala como a Igreja Católica é sujo e pecador e não sei o que, e antro de atraso e papa, leia livro. A seguir, abandonou o Ocidente. Sair do Ocidente, vai viver em qualquer canto do mundo. Se cara arrepende no primeiro minuto que chega a qualquer parte do mundo, de que está a Igreja Católica como ator dominante. Abandonou o Ocidente. O que o Ocidente deve à Igreja Católica? Meus irmãos, só do ouvi falar da Universidade Sorbonne, na França, melhor do mundo. Aliás, de França, aliás. Universidade La Sapienza na Itália. As grandes universidades da Europa, Oxford, Cambridge, tudo fundado para a Igreja Católica. Cada religião que chega de fazer? Cada religião que chega de fazer com que o mundo sabe para mais Ocidente. Cada religião. Vou chamar nome do som. Bula junta tudo religiões no mundo é que fazer paróquia lá na Antula. É só isso. Outra coisa. Cada religião que chega de fabricar gente é uma Madre Teresa de Calcutá. Quem que está ajoelhar perante Madre Teresa de Calcutá? Quem é quem? Cada religioso. A mim está combinar qualquer alguém. Sabe, eu vou me sentir como aboir religioso ou não. Lei Madre Teresa de Calcutá. Minha gente, eu chamo no Brasil. Lei Madre Teresa de Calcutá. Eu falo, amiguinha estudar para ser o padre, que chegou os calcanhares de mulher. Os calcanhares. Coisas que Madre Teresa de Calcutá fazer para via de Cristo.
Gente, uma das últimas santas que morre, e Madre Teresa de Calcutá. Padre Pio. O vale a história de Padre Pio. Franciscano, sumabe. Padre Pio. Vamos ler isto. Qual religião que chega de fabricar gente? E para chegar a um momento sumês, grandeza sumês, Papa, figura, representante de Cristo na Terra, firma diante do mundo, com televisão na filma, e põe mão na peito e pedir desculpa. E gentes, é enche mais de orgulho do que de condenação. A mim como católico. Nós trabalhamos na grita. Se jornalista apontar o envolvimento da igreja católica na tráfico, ou sem consentimento, e tenta desviar de uma realidade sumessa. Meu Pai do céu, ésica de Deus, é do diabo. É coisa do diabo. Você faz aquilo. Coisa do diabo. Portanto, grandeza da igreja católica, se divindade como corpo de Cristo. Você está a olhar ao longo do tempo. Na 2000 foi Papa João Paulo II, 2026 e foi Papa Leão XIV. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Reconhecer erro, pedir desculpa. Meus irmãos, a boca de Deus, buscando entender tipo de mensagem, acabou falando ninguém como é religioso. Não digas a ninguém. Pecador, Bíblia fala. E tem mais alegria nasceu para um pecador que é arrependido do que 99 justos que precisam de arrependimento. Maquia Sanha, boa noite. Nhaus Silva, boa noite. Bíblia fala. Vou ler o livro, esse. Fala, boss. O que a civilização ocidental deve à igreja católica. Orco cabaleiro. Orco na fala, a igreja católica comete erros, atrocidades e não sei o que. Leia o livro. Orco cabaleiro abandonou o ocidente. Vai viver na Ásia. Na qual, quem que vive no ocidente? Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? De que maioria é a igreja católica? E a gente, igreja católica que compõe o ocidente. Igreja Apostólica Romana. É a universidade que bom já com o nome até hoje. Aliás, na Portugal, melhor universidade até hoje é a Universidade Católica. De padres. Como anda a venda fala vos. Se a minha era primeiro-ministro de Guiné. Se calhar, não entregava a educação primária à igreja católica. Se calhar a gente nem fala mais. Vou não falar assim para ver como é católico. E a gente, eu não. E a gente, quem que consigo direito, assim como a mica defensor de igreja católica. Tipo, imagina, é coisa ali. Para falar, não, igreja católica que comete isso. Não. Para ver, essa coisa de diabo. É do diabo. Ou que tem postura ali perante a religião, boi de diabo. Nada a ver com Deus. Para ver, Deus e clareza, Deus e verdade. Ponto. Esse que está salva. Ponto. Por favor, ponham isso na cabeça. Como anda a falar, alguns gente nunca acabou de ouvir Deus a partir de boa religião. De Deus para boa religião. Para ver, Deus que vira nenhuma religião. De Deus para boa religião. Imagina, por exemplo, boa religião falou como vai matar. Vou falar, se uma religião de Deus não vai matar. Esse que tem nada a ver com Deus. Então, a bobo tem que ter coragem de defender o verdadeiro Deus. Vou falar, não, Deus e que é esse? Então, esse que é a religião de Deus. Imagina a católica. Papa falando, Jorge não vai matar. Pensei tá como aquilo assim. E correto. Para ver, e religião de Deus. Suma ele papa e religião de Deus. Nakuma. É coisa do diabo. Mas que essa eu obrigado lá na casa assim, mamela. Yaro Gizif, boa noite, pá. Valdano, é isso. Nandianya só, pá, irmão. Cal profeta cubim com Bíblia. Nunca se indegou, sei que é, mas tonto, não respondi a pergunta. Nenhum profeta bem com Bíblia. Nenhum. Pera.
nesta manafá, espera um contou, Igreja Católica, Bíblia de nenhum profeta, nada desse, nenhum profeta, que um profeta que escreve Bíblia que escrevido na 1 ano, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 100, na 200, na 300, na 400, na 500, na 1000. Bíblia escrevida durante séculos. Para vários profetas. Cada quem nesse tempo, na vários lugares. Bíblia, para explicar vos, Bíblia escrevida ao longo dos séculos e séculos e séculos e séculos, em diferentes lugares, cada profeta, para cada momento, depois agora, e ponta sempre para Cristo. Comanda, então fala vos, e cá por acaso, nome de maioria de profetas mais importante, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tudo termina de mesma forma. Para ver tudo bem no mesmo caminho, ela aponta para quem? Próprio Cristo. Então, dá bons exemplos, sempre. E cá por acaso, que tudo nome deles, e tá sua quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Por exemplo, o que tem, profeta suma Jeremias. E como é que o nome termina? Jeremias, quando aponta que Javé, nome de Deus, Javé. Jeremias, I que tá conta. Para judeus que tem, J. Como é o nome de Jesus na língua hebreia? Yoshua. Yoshua. E que é Jesus? De latim que bem é nome Jesus. Ok? Para latim põe J. Para responder J. É coisa lá I de língua hebreia. Portanto, nesta manafá, Bíblia que escrevida para um único. Ok? E miles de profetas. Butene. Isaías. E como aqui termina? Jeremias. E como aqui termina? Zacarias, como aqui termina. Elias, como aqui termina. Para depois agora bem afunilar na quem? Messias. Você não percebe? Tudo aponta a mesmo alguém, Messias. Butene outro nome na língua hebreia, Elohim, que seja Senhor. Ok? Butene Miguel, Rafael, Gabriel, Ezequiel. Por quê? Para que esse nome termina exatamente da mesma forma. Para responder que Emanuel, Deus conosco. Ora bem, Bíblia que é escrevida para um alguém só. É ao longo dos séculos, até Cristo. Bíblia fica. E fica na ano 100. Ano 100. Nós estamos hoje no ano 2026. Ano 100 e para revelação. Ano 100. Para na ano que morre o último profeta. Último discípulo de Jesus, aliás. Que seja João. Na ano 100 que morre. Bíblia como nome, assim. E bem fácil só. Alguma fala para a gente entender. E juntado livros. Desde o Antigo Testamento para o Novo. Na ano 382. Ok? Na ano 382, Bíblia existe a partir de 10 anos. Cuidado. Para cá alguém fala, Jorge não canta. Isso significa que séculos atrás, Bíblia que existia. Não. Cuidado. Bíblia tem 73 livros no total. E livros, cada livro nasce cantuba. E era assim. Nasce cantuba. Cada quem nasce canto. Igreja Católica, no ano 382, que a Igreja Católica decide pegar cada livro, tudo, e junta em pacote, não são. Como anda nome Bíblia, porque estou já dentro de Bíblia. Qual nome que Jesus bem quer de Bíblia? Contando ela, antes respondeu. Nesta manhã, contando, vou falar assim, profetas que menciona, bem antes de Jesus, para agora com Jesus, que bem hoje a Bíblia, e bem com outro nome de livro. Primeiro ponto, contando qual nome de livro que ele bem quer. Escrevem ele, para olhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, como é para falar?
Jesus que pode bem com a Bíblia coisíssima nenhuma. Até porque ele vem para bem complementar, para bem purificar, para bem espiritualizar a lei. Como manda e fala na parte. A lei e os profetas vieram até João. Depois de João, acabou profetas. Nunca mais cara bem profeta no mundo. Aliás, e fala ainda bem. De ali acaba verdadeiros profetas de Deus. De ali para lá. Só falsos que não bem. É só isso. Aquilo aqui fala. Até João Batista. Aqui acabou. De lá para lá é só falsos profetas. Que não bem. Aquilo aqui fala. Aquilo aqui fala. Agora, explicando de cada livro que ele bem quer. Esse cada livro que ele bem quer. Não tem curiosidade para saber? Esse cada livro que ele, Jesus bem quer. Está na revelação. E cá pode terminar. Comanda. Bíblia termina revelação na ano 100. Para bem hoje morre e vai passar e manda Espírito Santo. Suma discípulos estava ainda na terra. Revelação que pode terminar. Hoje acaba morrer ele estudo. Igreja fica. Com vinda do Espírito Santo, que a Bíblia fala, de lá para diante, Espírito Santo bem na Pentecoste, que você é domingo que passa. De lá para diante, Espírito Santo na continua na igreja através da imposição das mãos. Porque o puro mão, através de bispo. Bispo que recebe ordenação de discípulo tal, por aí fora, assim que ele continua tem na se vinda. Livro que bota fala Antigo Testamento, que é o verdadeiro livro que bem. Jesus, filho de Maria, eu não percebi o que queres dizer. A mim, às outras está dando dor de cabeça dialogar com certos muçulmanos. A ignorância é tão vasto, que... Desculpa, ignorância é termo pejorativo. E eu podia falar amigo ignorante de aviões, por exemplo. Amigo ignorante de medicina, por exemplo. E com ofensa. A nós guineenses não está tomando como ofensa. Se alguém falar, boa ignorante de tal assunto, e logo é ofensa, e declaração de guerra, boa lepsim. Pode ver só no nível de atraso. Coisas tão primitivas, não estou olhando como... Não que não deve guerra nele. Não. Não que não quer guerra, não é bom nele. Pergunta de 1 milhão. Antigo Testamento, ninguém que pode negar essa veracidade. Ninguém. Sério. Antigo Testamento, Deus que fazia diretamente. Até porque, não pode falar, não, um bom rigor. 10 mandamentos, Deus que escreveu e entregou na mão de Moisés. Para falar, para começar. Portanto, e tudo que tem a ver com o judaísmo, Antigo Testamento. E tudo que tem a ver com o judaísmo. E ninguém que pode negar a importância de judeus, tendo em conta que o Antigo Testamento até fala. Nunca pode negar. A boa pode falar como o Antigo Testamento é falso. Então, judaísmo falso. Só na cabeça de diabo que é por isso aí. Diabo que é por isso aí. De como o Antigo Testamento é falso. Antigo Testamento que tem nada a ver diretamente com o catolicismo. Diretamente como o Novo Testamento. Antigo Testamento tem a ver com o judaísmo. E tem alguém honestamente, só diabo que pode falar como o judaísmo é falso. O Antigo Testamento é falso. Só diabo. Ou um ignorante. Ou um ignorante. Pecador minimamente com conhecimento de ABC. Por assim, Antigo Testamento e Torá. Tudo que tem a ver com o judaísmo. Que é falso. Que é falso. Ok. Se o judaísmo é falso, nenhuma religião é verdadeira. Se o judaísmo é falso, nenhuma. Onde é que Deus revela pela primeira vez? E através de Torá. E confirmar a presença de Cristo. Se Bíblia, Antigo Testamento é falso, que comanda Isaías, Jeremias, Zacarias, Moisés, Abdias, Miqueias, tudo papel de vinda de Jesus. E acontece, através de uma virgem, e acontece que ele é falso. 7 séculos antes, 7 séculos, olha, não fala voz, 7 séculos antes, 7, 1, 2, não está no século 21, 7 séculos antes, é papel de vinda de Messias. E acontece, então que ele é falso. Jesus vem em papel de destruição do templo de Jerusalém, no Novo Testamento.
Templo de Jerusalém que destruído pouco tempo depois dele ir para o céu. Então, essa é a veracidade de que a Bíblia fala antes ia acontecer. A Bíblia que deixa claro de como entre dois povos, judeus com árabes, povo de aliança é judeus. Vamos comparar alguma vez árabe com judeu? Só um louco. Só um louco. Só um louco. Honestamente, é impossível. Quando está falando, boss, é mundo, o mistio, buca mistio. Se judeus casta riba, ninguém casta riba também. Se que judeus, ninguém casta riba. Qual povo que não comparar com judeus no mundo hoje? Povo, digo povo, nunca fala religião. Qual povo que não comparar com judeus? Qual dia que qualquer um de vós que na jubile de trabalhar com um judeu numa obra qualquer. E por acaso, e o único povo no mundo. A Melina Luxemburgo está trabalhando com um alemão. Um alemão. Bobia, alemão. Qual dia que um de vós chega de trabalhar com um judeu numa obra qualquer? Um judeu. A não ser judeus conversos. Por exemplo, a mim sim, a hoje decidi converter para o judaísmo. Agora, judeu de sangue. De sangue. Vou andar no mundo tudo acabar. Ou quando hoje é judeu, ir a um posto que se calhar nem buscar na tua altura todo dia. Só isso. Jesus, judeus ignoravam profetas e continuidades, nunca bem para formar sua própria religião. Nesta, por favor, vá estudar primeiro. Vá estudar primeiro. É o que estás a dizer, por favor. Antigo Testamento, judeus caceta só Jesus. Só Jesus. Moisés para eles, importante. Ok? Profeta, Isaías, mesma coisa. Ezequiel, tudo. Etc. Só de que judeus distanciam de Jesus. Li e foi uma ruptura total. E na 2 pontos. Para os judeus, Jesus tinha que restaurar, tirar Israel de domínio romano. Para os judeus é imperdoável. Segundo ponto que põe judeus fazer cruz riba de Jesus. Cruz. De que Jesus tomasse a cabeça de Deus. Li, acabou. Cruz. Para os judeus, ele que é profeta, ele que é nada. E um impostor qualquer. É um qualquer aí. Um judeu ortodoxo, esse que não respondeu. Jesus nem que é profeta, nem que é nada. É um impostor qualquer. Não, não, não. Para eles, o que é libertaram de Roma. Não, esse que é Messias. E que é Messias. Muito menos o que Deus. Não, está fora de questão. Aqui, cruz. Esse que é verdade. Judeus que rejeitam Jesus para outro coisa, é chamar de profeta, ok? A vós, por exemplo, muçulmanos estão chamando Jesus de profeta. Isso é ignorância, estupidez. É só estupidez. Não tem outro nome. Se muçulmano conceba estupidez naquele ponto, ok? Chamar Jesus diretamente de profeta, verdade. É ignorância, é estupidez. Para ver que, se conhece Jesus de verdade, se tem alguém que muçulmano não rejeita, vai cá, tem suma Jesus. Para ver, onde chama-se cabeça de Deus? Coisa que, o quê? Não repete. A não ser que Jesus, que não trata dele que mesmo, aí sim não entende muçulmano, ou quer falar ele profeta. Não entende. Se que mesmo, aí sim. Agora, verdadeiro Jesus, das duas uma, ou estupidez ou ignorância. Ou, não sei. Para ver, Jesus nunca, na Bíblia, lê. Então desafia até Papa Bento XVI, para mostrar onde que Jesus chama-se cabeça de profeta. Onde que Jesus chama-se cabeça de profeta na Bíblia, dia que alguém mostrar ele não converter para qualquer religião. Se tem que conhecer mais ou menos bem, yes.
Quem como mostrar goce, capítulo e versículo, onde Jesus chama-se cabeça de profeta, não converte. Para boa religião ou para teu. Vamos. É isso. Aproveitem. É isso que existe. Invenção. Vou inventar o Jesus, vou falar a ele que tal coisa. Claro. À vontade. Se muçulmano conhece Jesus de verdades, ela vai para o mesmo lado dos judeus. Pecador com o mais odia é exatamente Jesus Cristo. E chama-se cabeça de Deus, o quê? Oh, não. Alto aí. É só isso. A minha outra hora, certos muçulmanos, é mais ignorância. É ignorância. É só 90 e tal % ignorância. Nada mais. Ignorância. É só ignorância. Nada mais. E que a culpa? Ignorância. Então perceber, então olha muçulmanos, maioria, são católicos. De Bíblia sabem nada. Próprio Islã sabem é nada. Isso é o grande. Consigo ver. Muçulmano que conhece o Corão, que conhece Islã direito e papel como não entende. E por estar lá, mas conhece. Contrário não. A maioria não sabe nada. É só muçulmano para tradição, ou vai sexta-feira, mesquita, buraça, ou vai para casa. É só isso. Conhece. Zero. Ok? Maioria. Nunca falei que conhece. Cuidado. Não fala maioria. Que conhece. Então, eu não consigo ver quem sabe alguma coisa por aí fora. É só isso, portanto, Jesus e que é profeta, nada desse. Judeus é muito mais honesto nesse. Para nós, ele que é nada. Ele que é profeta, nem muito menos é coisa de falar de Deus. Para nós é assim. Então, ganha boa noite. Me percebi perfeitamente que eu falo nesta. Vou falar. Jesus vem para ovelhas perdidas de casa de Israel. Assim para boa, já como Jesus vem para confirmar a Torá que os judeus ignoravam. Judeus ignoram a Torá. Nunca se bica a Torá com uma fala dela. Judeus que ignoram a Torá. Porque livro que está guia que ele se cabeça até a os e Antigo Testamento. Profetas e continuidade. Nenhum bem para formar sua própria religião. Óbvio. Nenhum bem para formar sua religião. Ninguém quer ter religião. E profetas para Deus, a João Batista e último. Jorge não que eu vou falar. Não mostrou ele na Bíblia. Não mostrou ele na Bíblia. Como a mim Jorge não que eu vou falar, ou a Santa Madre Igreja Católica. Não. Lucas 16:16. A lei e os profetas, de o termo que usa. E os profetas, a lei que saiu de Moisés, e os profetas subsistiram até João. Até João. Olha, ok. A partir de então, é anunciada a boa nova do reino de Deus. E cada qual se esforça por entrar nele. Reino de Deus é quem? Próprio Cristo. Por isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, até João, e cada vez mais profeta, acabou. De lá para ali, falsos, sim. Não é bem. Falsos, sim. Ela bem. E nunca cana para. Essa é novidade para qualquer alguém. Aliás, se não vai para carta segunda carta de Pedro 2, de 1 para baixo, assim como houve entre o povo de Israel falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos
mestres que introduzirão disfarçadamente heresias perniciosas e indo ao ponto de negar o Senhor que os resgatou. É isso. Falsos. Assim, suma no tempo antigo, então, qual que novidade de bem falso profeta? Qual que novidade? Nenhuma. Agora, dos coisas que o próprio Bíblia fala, milagre, é esse que está mostrando como é profeta. Milagre incontestável. Por exemplo, lâmpada mortos. É só isso. Jesus quer fazer, e fazer. Pedro quer fazer. É isso. Esse que é de Deus. Então, esse que é de Deus, se não há um comum, falso. Só isso. Falso. O por chamou cabeça de profeta noite e dia. É só isso. Aliás, vou ver a última novidade com hoje, abocado na página que está a seguir. Olha, esse bispo, hein? Os sinais existem, ponto. Eles falam de califado. Boa a fonte. Ajuda a igreja que sofre. Dom Antônio Juliás afirma que os terroristas que atuam em Moçambique pretendem fazer um califado na região de Cabo Delgado. É isso. Em vez de certos muçulmanos preocupar com coisas ali, não. É preocupar com tonterias. Esse cara vai evangelizar. Para isso, cada quem vive tranquilamente. A mim pensa que olhar, cada dia que alguém mostrar bispo, padre, entrar num mesquita e fazer colar coisa. Vou mostrar um só. E não é ponto que no livro olha religião de diabo e religião de Deus. É só aqui. Jorge não quer falar. Não. Ele tem que olhar religião de diabo e religião de Deus. A melhor como vai matar alguém. Mata alguém. Então ele vive. Por favor, a boqui. Basta você ser um ser humano normal. Jamais você chamar alguém de ser humano que faz agora religioso. Não repete. Imagina, vai matar alguém. Mata. Para depois agora alguém vem chamar como amigo católico. Isso é bom. Quer dizer, e que precisa de chamar de católico. Começa primeiro na ser humano. Será que Jorge não quer ser humano mesmo? Que faz agora bem por nome de religioso. É só isso. Essa que coisa de preocupar aquele. Na minha forma de olhar. Essa. Ficar pega atrás de tonterias, como não sei das quantas, como a defender religião. Ora bem, vou permitir em continuar na ponto que nós estava. Ora bem, se mundo chegue ponto ali, Papa, nessa pessoa, fazer trabalho ali, e que está na confirma que quem está falando sempre de como. E que por acaso com Jesus, começar com 12 discípulos, como está falando sempre, nem, para alguém mostrar qual deles que foi perfeito. Qual deles? Nenhum. Ora bem, esse para mostrar como Jesus está falando dentro de minha igreja, entre 12, a partir de cada 12 minhas seguidores, bueno olhar lá, gente suma Pedro, mas também bueno olhar lá, gente suma João. Bueno olhar lá, gente suma Judas, mas também bueno olhar lá, gente suma Bartolomeu. Bueno olhar gente suma Tomé, mas também bueno olhar lá, gente suma André. E por aí. Este lugar de falha, ou seja, desde a origem da igreja católica, nunca Jesus, segundo a verdade, nunca Jesus panha podre e põe baixo de tapete. Nunca. Portanto, é que estranho, boia, Papa João Paulo II pedir desculpa, e que estranho, boia, os Papa Leão XIV pedir desculpa. E que estranho. Mas desculpa de dois gente, e tem que bem ter fronteira na dois pontos, que sei do que? Com um bom exemplo, na América Latina, vos escrevi em goce, qual país que o Vaticano coloniza e manda escravos para lá. A não sei como Brasil e colônia de Portugal. Pretos que não olha lá. Estado português. Boa, que o Papa pediu que ele desculpa. Para pôr voz epígrafe de novo. Para que a gente. Agora boa já é. Boa seguir a página. Para saber o que está passando
na mundo de religião. Ajuda a igreja que sofre. Olha, Moçambique. Começa dizendo o seguinte: a mim que me expediente sublinha. Yesley, epígrafe. Aí. Peran lei, o Papa Leão pede, peran lei não, se o mecana sei bem. Papa Leão XIV pede perdão por demora da Igreja Católica em condenar a escravidão. Em condenar. Mas ao mesmo tempo, dá bom exemplo, boba lei sobre Frei Bartolomé de la Casa, se trabalha sobre escravos. Padre Antônio Vieira, um português. Butere Papa Leão XVI, alguma coisa assim. Também um outro que luta contra aquilo. Portanto, que mostra a diferença em nenhum momento da Igreja Católica até ele. Você não percebe. Ao mesmo tempo também, não tem que ter coragem de punta a cabeça. Ocidente tudo, cheguei ponto de avanço, lugar mais saboroso de viver nele. E que tem sumo Ocidente, você tem que puntar a cabeça. Se a Igreja Católica susso, na verdade, ok, tudo muito bonitinho. Panha só lê que livro como mostra a voz, o panha vai para a Arábia Saudita, vai para Irão, vai para Afeganistão, vai viver lá. É só isso. Ou qualquer outra parte do mundo, de que tem influência da Igreja Católica, vai para lá. É só isso. Vai viver lá. Se não conseguir lá, quem que me bem para o Ocidente? Quem é quem? É só isso. E tem lugar mais saboroso para viver nele, para mais Ocidente? E tem. Avanço no mundo e com o Ocidente. Quem que lidera o mundo e que Estados Unidos, boca mestio Estados Unidos. E boca mestio Estados Unidos. E tem ainda peso. É só isso. E o Ocidente na continua está à frente. Doa quem doer. Na continua está à frente. China pode avançar suma que, mas China cana lidera suma que Estados Unidos lidera. Não garante que Rússia não avança suma que, mas cana lidera suma que Estados Unidos lidera. Que ela não garante você. Para Estados Unidos sem diferença que países, Rússia e China. Estados Unidos tem influência da Igreja Católica até os cabelos. Até aos cabelos. China é católica. Não é. China é católica. China é budista. Ouviram bem? Ninguém cana domina o Ocidente. Ninguém. Inventam o que quiserem. Falam o que quiserem. Apesar da decadência que o Ocidente está nele, mesmo assim, ninguém cana superar. Ora bem, para terminar a parte ali, e para falar boas como a mim fica super contente com o pedido de desculpa do Papa, e era triste se tentava segundar o tema ali. Tentava passar paninhos quentes. Não, Igreja Católica condena sempre mentira. Mentira. Consentiu. Outra coisa boa, quando está falando, vou lembrar falar boa um viagem na direto. A mim. Minha professor de história. Hermínio. E se firma ali. Não falar professor. Vou lembrar falar boa como é que tem povo no mundo que passa para aqui que não passa, nós africanos. Não há. Hitler está chamado em nome para vir matar brancos. Se matava pretos. Aliás, se matava... se era o contrário. Leopoldo II, quantidade de pretos que mata, e era Hitler que matava, não mudava a coisa. Pior sanguinário era ele. Mas suma Leopoldo II matar preto. Ninguém fala, vou desculpar o termo, ninguém fala nesse cabrão. Ninguém. É Hitler para bem matar brancos. A la Papa bem reconhecer lá os. E a gente, a mica historiadora, mas rigor que usa na lei história.
Entende? Sobre escravatura, lei tanto a favor como aqueles que me passa paninhos quentes. Entende? Para mim, pior coisa que fazer na história humana não há como escravatura. Que cá nós não passa. Você imagina dos choques que acompanham a lei sobre escravatura. Você imagina, às vezes apanhou 500 e tal escravos para levar para a América. Aqueles que mostram fraqueza na metade do oceano, doenças, qualquer coisa, para que contamina outros. Você apanhar ou julgar no oceano, vivo, barco continua andando. Meus irmãos, esta passa para a cabeça, sofrimento de que alguém? E esse podia entrar na cabeça? Vou imaginar o oceano, como é que eu podia nada? E a gente diz, suba para baixo de que passa na história com a nós preto, o tá acaba de vinhar a Deus. Fala amigo, fala vós. O tá acaba de vinhar a Deus. Amor, já cheguei parte da história, está dando vontade só de ficar livre. Para ler. Para ler. Orquena pega vos, meteu mão na boca para jubi tipo de dentes que tem, resistência que uma aguenta de África para América. Normalmente escravos que chegam à América são é mais caro. Para ver tá entendido como é resistente para trabalho duro. Aqueles que chegam lá débil é mais barato para ver tá entender como é tão coisa assim. E a gente, a nós preto, que não passa. Não tenho certeza como se tem momento que o diabo sinta para aprender história, para aprender maldade, e foi naquele ano. Se tem momento que o diabo sinta para tomar lição, e foi durante o período de escravatura. Portanto, a Igreja Católica consente e dá luz verde moralmente para peso que ele tereba na altura. Isso sim, que ele acusa com o Papa pedir que ele desculpa. Ora bem, para que a gente fazer confusão, pergunta de 1 milhão. Na América Latina, contando um país que a Igreja Católica coloniza. Contando de qual país que a Igreja Católica coloniza na África. Uma coisa e consente. Apesar de consentir, o mistoca moralmente, vou incriminar a cabeça. Moralmente. Que a boca pode negar. Moralmente, vou incriminar a cabeça. Portanto, é peso histórico, é mancha que o Papa olha, ir para trás e pedir desculpa. Esse motivo de orgulho, no sentido de reconhecer. Em Castana falou como a escravatura foi bem feito, Papa, Igreja Católica concordar e contribuir, e está tudo bem. E cana que sentido? Ainda bem que vem o público e admite. Erro cometido para nós. Palas. Fico contente. Essa que Igreja de Cristo, esse que está dando orgulho na Igreja Católica, e esse também que está dando orgulho, lembra como Papa João Paulo II disse claro, Igreja Católica, e tem que estar disposta a contar verdade, nisso significa voltar a ser o 12. Não tem que riba não ser o 12. Mas verdade, riba de tudo. Esse que não tem para falar vos, portanto, quem que me tomei como bandeira de não sei das quantas, para ir ter vergonha um bocadinho na cara. Vá pesquisar. Pois só na Google, qual religião começa a praticar caridade no mundo inteiro, número 1. Se você olhar qualquer das religiões, os calcanhares de igreja, nunca falar, ombro a ombro, os calcanhares de Igreja Católica mandam que link na dessa de ser católica os. Se você pesquisa boa, qualquer religião no mundo, ou você não tem estudo, não são, você vai ser os calcanhares de Igreja Católica. E você vai ao longo da história também, ao longo da história, até na Guiné, durante a guerra de 98, onde que a maioria de gente corre para a segunda e que na Igreja Católica. E na Igreja Católica, que é comanda bispo Dom Setime Arturo Ferrazeta, um franciscano sumami. Um franciscano sumami. Trabalho que ele faz, cada guinense que cada ele favor.
Que é cada religião que pega se traz também que faz a mesma coisa. Cada religião, vou contar o nome do som. Nenhuma. Na qualquer parte do mundo, e tem religião que está fazendo. Eu vi Nikki Haley, que era representante dos Estados Unidos na ONU, durante o primeiro governo de Donald Trump, irmãos, ele é protestante. Bias, na Conselho de Segurança, bater palma e falar assim: não tem que reconhecer como a Igreja Católica, às vezes, de que Estado que está, único que está na Igreja Apostólica Romana. Não fazer trabalho do próprio Estado. É qualquer alguém minimamente honesto, independentemente de religião, minimamente honesto, sério, do só no Guiné. Hospital de Cumura. Quanto gente que o padre está a cuidar dele? Quanto? E tem religião perto de nós? Olha, eu desafio até Bento XVI. Vou mostrar. Portanto, alguma conta história com tudo. Puntou a cabeça, que comanda, nenhuma religião apresenta mundo, gente, suma Madre Teresa de Calcutá. Nenhuma religião apresenta mundo, gente, suma Papa João Paulo II. Você sabe o que o Papa João Paulo II paga durante a Guerra Fria? Você sabe? Papa zigua mundo. Você sabe? Gente tem noção de trabalho da Igreja Católica, o ponto de tomar tiro, para matá-lo. Em defesa do mundo inteiro. Não interessa quem que aboi de cá religião, aboi de cá não sei das quantas. Até a guerra do Irão com os Estados Unidos, quem que está na ponta da linha, na tentar conversar com os lados, e que a Igreja Católica, através do Papa. E que a Igreja Católica, não de outras religiões. Para matar outro, conta mentira, sussa a Igreja Católica, não sei o quê, para apresentar fato, de que caridade de fazer, ninguém está lá, só a Igreja Católica que está lá. Por quê? Em que está na falência, para ver como a mista falar, não, qualquer alguém por aí investigar, e jube, para tirar conclusões. Para ir falar com o major, senão que no papel, assim, para ver como ele é católico. Nada a ver. Quem está desafiando, nem momento que na papel, vou poder investigar, vou mandar link, negócio, vou passar tanta vergonha. É só isso. É só isso. Quanto gente com a Igreja Católica formada na Guiné, sincero, padres? E canto? Canto. Agora, vira com o contrário. Canto religiões que formam um único alguém. Canto religiões que compõem escolas para gentes pobres. No mundo inteiro. Principalmente na Guiné. Para mais Igreja Católica. Ocidente está na cal que está nele. Ainda tem alguma religião que não fazer universidades, suma para Cambridge, suma para Oxford, suma para Sorbonne, para a Sapiência. Na Itália. Ainda tem. Com as superiores universidades. Lovaina, na Bélgica. Ok, me mostre. Então já está, a mim, como católico, então já está com todas as letras. Nenhuma religião chega aos calcanhares da Igreja Católica no que toca a caridade. E é a atitude que o Papa faz. Mais uma grandeza que mostra ao mundo. Mais uma grandeza que mostra ao mundo. E por aí põe tapete, riba desse, e passa. Mas não. Para a Igreja Católica, que está para bem, é a verdadeira Igreja Católica, é que põe a Igreja Católica. Pes. Fala como Pedro peca. Sim. Fala segundo como Pedro que peca. Pedro trai Jesus, sim. Não cara segundo ele, é verdade. Judas trai Jesus, sim. É verdade. Tudo eles trai Jesus, sim. É verdade. E que mentira. Igreja Católica comete erros, sim. E comete erros, sim. Igreja Católica também faz bem, sim, e faz bem. É que de Deus. Esta mostra clareza para ver coisas de Deus e tem que ser claro. Tanto e susso. Tanto e bem. Suma que a Bíblia falar. A palavra tem que ser sim, sim. Não, não. O que vem depois disto vem do maligno. Ora bem, não vai para perguntas. Quem que tem pergunta está colocando. Fátima da Baldanha, boa noite. Xandira Cabral, voz tudo. Nesta manafá, não falou, já basta estudar. Por favor, para de falar as neiras. Constantino, não sei o quê. Constantino fundou a Igreja Católica. Vou para mostrar a voz uma coisa.
Na poi, em que ano nasceu Constantino? Na Google. Para nós não olha tudo. Pode ouvir Google. Que aqui respondendo. Constantino, 27 de fevereiro, 272. Mostra, olha. 272. E morre na maio de 337. 337. Ok? Ok. Não vira agora coisa ao contrário. Em que ano nasceu, na posição nasceu a Igreja Católica? A Igreja Católica tem suas origens por volta do ano 33 DC, depois de Cristo. Mas isso é que coisa de muçulmanos. Jesus era muçulmano, Moisés era muçulmano, Adão era muçulmano, tudo era muçulmanos. Mas engraçado é como Mohammed nasce na 570. Constantino nasce na 272. 272. Google falando com a Igreja Católica desde o ano 33. E Constantino que criaram. Meu Deus do céu. Esta mostra como alguém que está para pés. Nem no primeiro ano de pré-primária que passa. Ou e passa na vive como um hipócrita. Então desafia qualquer alguém. Ninguém nem mundo lhe. Nem mundo lhe. E na outro. Na outro também. E que é capaz de contar. Fundador de judaísmo e flano de tal. Fundador de igreja católica e flano de tal. Pecador normal, sumame. Aquilo que não refere. O cara olha. E que tem que pecador honestamente. Não há. É duas religiões. É duas. Judaísmo com catolicismo. Não há. Ser humano não. Agora, resto, vou chamar qualquer religião. Flano de tal. Ser humano, sumame. E tem mame com pape. É só isso. Constantino, e de 272. É só isso. Igreja Católica, ano 33. Bispo está vestiu e tem botões nessa túnica. 33, idade de Cristo. Ano 33, ou seja, mesma coisa. Um dos coisas também que está olhando, confirmação de própria Bíblia. Cantar fala voz. O que gostava tanto de mostrar voz, é muito rápido. Uma boia, basicamente, que Google falando, Constantino nasce na 272. E há 272 com 33, vou ver quantos séculos que passa. Portanto, qualquer alguém que bascola um bocadinho, jamais irá equacionar, quanto mais afirma. Jamais na subconsciente, isso pode passar. Se você passa na pré-primária, lá atrás de primária. Ok? Se você passa naquilo, você passa na história, não vale a pena. Vou falar como Constantino fundou a Igreja Católica e teve alguma coisa. Para já Constantino é batizado por um bispo católico chamado Bispo Santo Eusébio de Nicomédia. Na leito de morte. Constantino, perseguição que os católicos está levando durante o Império Romano. Constantino binda só liberdade e permitir a igreja e andar à vontade. Esse com manga de tonto está falando com Constantino que fundou a Igreja Católica. Só burrice. É algum cabá para pegar hoje marciano até. Mandar-lhe, coisa lá, nesta manafa. Nada de coisa de mandar na privado, não sei o que. Para essa dúvida, é aqui. Não cara de ubila, é aqui. É aqui. Manda aqui. Nada de coisa de vir. Ah, não, na privado. Nada disso. É aqui. Manda aqui para toda a gente ver. A mim se que é que consigo de Niceia. Não se não é preciso.
¿Sabías que Jesús murió a los 33 años? Y tu columna, el eje de tu cuerpo, tiene 33 vértebras. No es coincidencia, los mismos años que grabaron la plenitud. Bom, ouvir com atenção. Nhagendes, é vídeo de um olhar. Mbim vai Google depois, confirma, sim senhor. Não repite, bom, ouvir com atenção. Ou seja, veracidade de Bíblia e ao mesmo tempo, lembrava como no seminário, e tem um bispo que fala no bom viagem assim, de como primeiro Bíblia de Deus e natureza. Se primeiro Bíblia e natureza, para ver se tu natureza, como aqui organizar, ter próprio ser humano, bom olhar codificado, se nome, se presença, se sabedoria, se forma ilimitado de comunicar, se puder. Está tudo codificado na natureza. Na tudo que uno observa, uno olha código de próprio Deus de forma camuflada. Ou seja, pode de como ele é infinito. E hora que eu ver vídeo ali, você acaba de bem liga completamente que Bíblia, resumo total de Bíblia na próprio ser humano. Autor de Bíblia é quem é próprio Deus. Autor de ser humano é próprio Deus. Tudo que fazer com que ser humano firma, é como não vi no vídeo ali. Tudo que fazer ser humano firma. Codificado na Bíblia está no ser humano. Ou seja, assinatura do próprio Altíssimo. Não repite. Vou ouvir com atenção. ¿Sabías que Jesús murió a los 33 años? Y tu columna, el eje de tu cuerpo, tiene 33 vértebras. No es coincidencia, los mismos años que grabaron la plenitud de su entrega quedaron grabados en tu espina. Tienes 12 costillas a cada lado, el mismo número que los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas del cielo. Tu cuerpo fue diseñado como un reflejo de lo eterno. Dios dejó su arquitectura en tus huesos. Tu cuerpo es un templo sagrado, un lugar donde el cielo habita. Tu nervio vago con forma de cruz conecta el cerebro, el corazón y los intestinos. Se activa cuando oras o cuando respiras profundo, cuando decides perdonar y en ese instante de calma en tus tormentas. Es como si Cristo viviera dentro de ti, sanando desde adentro. Ora bem, quem que tem dúvidas sobre isso? Coluna vertebral, canto os que tem? A voz que tem telemóvel, vai Google, vai confirmar. Costuletas que você tem ali, e canto de cada lado. 12, 12, 24, antiga aliança, nova aliança. Se é mentira, vai ver. Não é preciso. Para boa a veracidade. Mas também, acabou como é que fé de igreja católica. Não. Fé de igreja católica, pelo menos como aprendi no seminário, não é em outra coisa, qualquer outra revelação futura. Não. Na pessoa de Cristo. Nem na Bíblia. É diretamente na pessoa de Cristo. Depois, como impregnado na própria Bíblia, mas não certeza e na Cristo, ponto. Lá que não rumo, Cristo Jesus. E que lá. Portanto, quem que tem dúvida, peguei vídeo do Bajubi, na qualquer cal, para tirar conclusões, por aí fora, para Bajubi se contra a Bíblia é falso, ou não, ou alguma coisa assim do gênero. Só tontos, que está para ver um tal de mame qualquer, nem quarta classe que tem direito, está lá andando a falar com uma Bíblia corrompida e falso. Nem quarta classe o cada tem direito. Aliás, maioria só língua materna que tobe. Só língua materna que tobe. O máximo que é por aí marabu, coisa árabe, alguma coisa assim do gênero. O máximo. A botar ter coragem de falar com uma Bíblia corrompida e falso. Mas ao mesmo tempo, qualquer coisa que corrompido e descobrido é porque tem esse lado verdadeiro. Esse lado verdadeiro. Isso, mami, não tem Bíblia e ao mesmo tempo não tem outra coisa. Para além de Bíblia, não tem esse também. Vou ver. Evangelhos apócrifos. Ou seja, a mim Jorge Lang, a mim que lei só para ver como ir a favor. Não. Para poder ter raiz bem blindado, não tem que ler contra e a favor. Fora de Bíblia, também lei esse. Apóstolos, a verdadeira história dos 12 homens que espalharam a palavra de Deus. É tudo fora de Bíblia. É isso.
Está ali, Evangelhos Apócrifos. Está ali. Bíblia Sagrada. Está ali. Maior tradução, ou melhor, mais perfeito que a Igreja Católica está falando. Esse. Bíblia de Jerusalém. É isso. É isso. Portanto, não fica para ali. Quem que tem pergunta, goste, pode colocar antes de não terminar. Então, colocar pergunta, mas para falar vos como fica muito contente com o pedido, ainda bem que o Espírito Santo focal para ele pedir desculpa, mas não repetir. Ora, quando julga a Igreja Católica, julga tudo história. Tudo história. Inclusive, vou lembrar de padre que a Igreja Católica fazia na Segunda Guerra Mundial, trabalho que a Igreja Católica está fazendo atualmente na qualquer parte do mundo, nem guerra que o mundo tem a os entre Irão com Israel, com os Estados Unidos, quem que está na metade na busca ponte? E que é a Igreja Católica? É a Igreja Católica. Que Donald Trump fala até Papa, chamar de fraco e não sei o que, para ver de como e cai nem na um lado nem na outro. Nem na lado norte-americano, nem na lado de Irão. Mas na busca ponte, para tudo luz sinta conversa. Essa que é a Igreja de Deus. Essa que é a religião de Deus. Essa. E que precisa ser do teólogo. Basta ser honesto, pecador, normal. Basta ser o pecador normal. Bujubi bu Guiné-Bissau. No Guiné-Bissau. Qual religião que está fazendo trabalho que a Igreja Católica está fazendo? Qual dia, quantos muçulmanos que estudam na Igreja Católica, nas escolas que os padres fazem? Agora, virou ao contrário. Quantos católicos que vão estudar numa escola muçulmana? Ou qualquer. Canto. Para comparar com o contrário. É isso. Ora, o tigala, qual padre que está apontando? Jorge não é católico ou não? Se é católico, bem-vindo. Se é católico, não é bem-vindo. Nenhum padre que na tiga de punta esse. Nenhum. Nem aqui, nem na China, nem aonde, nem daqui a 200 bilhões e bilhões de anos. Nenhum padre. A minha papel para ver quem consiga a igreja, suma minha palma da mão. Igreja Católica. Consiga suma minha palma da mão. É isso. Esse bocado não ouvi nunca nenhum padre. Nenhum padre que apontou para ir judeu, para ir apontou a boi católico. Primeiro, não. Nunca. Para ver Jesus falando na Bíblia, todo ser humano tem a presença de Deus. Tudo. Se boa mão, trata boa irmão direito. Se boa trata boa irmão direito, a boi cadime. Ou pode tomar nome de religioso. Tudo muito bonitinho. Toma lá, diga lá, você é religioso. Mentira, você é um mentiroso. Bíblia fala assim, mentiroso. Mentiroso, é isso. Como na Igreja Católica, nunca padre que apontou a boi de cada religião para judeu. Nunca. Padre apostólico romano. Não repite. Padre de igreja apostólica. Não é chamar para nome oficial, se nome verdadeiro, não católico. Igreja Apostólica Romana. Que lugar tem que sorte. Esse não está garantido para você. E qualquer pecador minimamente honesto, nunca fala para você religioso, católico, para você defender postura ali ou não. Ou você muçulmano, ou judeu, ou ateu, para você condenar. Não. Larguei com os estudos, depois só seriedade. Vai investigar só. Ninguém. E que precisa você católico para você defender ou bucaceiro para você condenar. Não é preciso, pois um cura é pecador, o gosta de barrar. É só isso. Vai, ao longo da história, o Ocidente avança para vir aqui, Igreja Católica. Outra pergunta, e tem religião que está fazendo bem, ou que faz bem para a humanidade, ao longo da história, para mais Igreja Católica? Vou chamar aquele cara religião. Ou, vou juntar estudo, não só, o pesa com a Igreja Católica. Guerra de 98, quando está falando a voz dele sempre.
quem que destaca lá na busca ponte para mais Dom Setimio? Que é que? Cal guineense que quer reconhecer o valor de bispo Dom Setimio Arturo Ferazeta. Que é que? Até dentro da própria igreja católica, cal padre, o por ser de outra congregação, cal padre que dá conselho a nós franciscanos. Cal. O que tem que sorte. Dentro da igreja católica, bucano, nenhum padre que sabe de existência de franciscano dentro do catolicismo. O que tem que sorte. E para mim, último padre santo, tudo eles é santo, sim. Bíblia fala aquilo. Mas último que passa na vida. E um franciscano sumame. Para mostrar a vos. Para mostrar a vos uma coisa. Qual é esse corpo? E morri na 68, Padre Pio. Quem comece para a Itália, e vai confirmar. Para a Itália, São Giovanni Rotondo, na Itália, vai confirmar corpo de Padre Pio, relíquias, que ele disse lá, para boiar a presença de mistérios inconfundível. Como anda a falar a mim, não tem orgulho na ser do católico e, sobretudo, forma com tanto de Jesus, através do uso de São Francisco de Assis. A mim, como Padre Pio, como outros padres franciscanos e papapá, a minha morte, não fala, dia de minha morte, o único coisa que não pedi minha mulher ver, não sei o que, dia de minha morte, para dizer com um objeto franciscano, principalmente um coisa sumessa, esse que não cruz. Para dizer que por algum dia lá nasceu, para Deus olhar como e um seguidor de São Francisco de Assis, que ele põe na igreja de Cristo para seguir. Para bem entender Jesus, o que São Francisco de Assis falaram como é que Jesus. Assim que está entendendo. Portanto, amo ser, tem orgulho enorme na ser franciscano. Enorme. Muito. Suma com ter nascer o Pepe. Mesma coisa. Portanto, se tem coisa algum de minha cabeça para trás, se não voltar padido de novo, para Deus volta para um papel. Volta para um papel. Tem imenso orgulho na tudo até ele. Não tem nenhum tipo de problema. E também não tem, se não está falando alguns gentes estão falando como não, está papel assim de Nino Vieira, não sei o que, não fala boas a mim. Qualquer alguém pode cobrar Nino e papel aqui que ele mistura Nino político. Papel dele, fala papel e não sei das quantas, a voz macacos, Nino da na Guiné, Nino fazer não sei das quantas. A mim cara fazia direto para cobrar, para falar como não, buna cobrar no mal a nós papéis. Então a mim cá consciente na cabeça. A mim tá falando manga de gentes, a nós papéis. O mister jubino na política, o mister cobrar papéis tudo no jubim momento atual, inta punta. Qualquer alguém minimamente honesto. Tá falando outra coisa de honesto, ser honesto e isento. Bujubi políticos atual. Quem que está os calcanhares de Marciano Indi? Isso. Os calcanhares de Marciano Indi. Onde houve dignidade que homem. E por falta de dinheiro. Marciano falta dinheiro de proposta. Para dar dinheiro para ir cambiar para outro lado. No momento que eleições começavam,
Ilídio Vieira não fazer não sei quem, quer fazer um direto, um fala bozo como a mim Pepel, Pepel puro suma mim bucanoia, ok? E Pepel, não fala bozo como se Ilídio Vieira tem, ganha Marciano Indio, Batista tem, na qualquer cal que o Pepel tem, e ganhar a mina vai africanado, não vai, não vai, pois viu-se. Pois viu-se. Uma não tipo de tudo, tipo de volta. Marciano indica na leva na lado nenhum. Marciano indi. Es que bonoia. Kana leva na lado nenhum. Es bo por escrever bonita anda. E kana leva Marciano indi para lado nenhum. Kana leva. Conta fala boss na que considera África. África. A voz quando jovem litura, o vira presidente, mas o primeiro-ministro tem paciência. E que tudo raça que tu põe na qualquer cal. E que tudo raça. Fala amigo falou. De qualquer país africano tem tribo que pode põe na tal cal. Cabo põe. Ah, mas Jorge Nanki não sei o que. Mentira. Não dá o seu exemplo. Você tem 10 filhos, você tem uma empresa. Tudo eles com da cargo. E tudo o filho com entrega chave de uma empresa. Não. E tem que eles com falar como. Jorge Nanki se impõe nada certo. Jorge Nanki tinha filho tal igual a Dilson K tinha filho também. Mas a Dilson K mata na cabeça para levar isso para diante. Conta vos. A mim consigne raça de mim. Perfeitamente bem. Se Socona compra tudo gente na Guiné. Excepto um som. Marciano indica na comprar nunca. E dia que vou abrir com Marciano indica comprá-lo. Nunca vou ligar na privada, vou fazer só direto, vou falar. Jorge Nanki eu falava com o Marciano Indi e era não sei das quantas, vou fazer aquilo. Vou passar tanta vergonha. Aquilo não acontece. Nunca. Nunca. Esse é um dos motivos que o Kunjubi traz. E não só, o Kunjubi traz na nossa história. Pepeles que participam na luta de libertação nacional. E tem gente que está falando na privado. Não mistou ou não camiste. Guiné-Bissau libertado graças a Pepeles. Nunca usa aquilo como bandeira para falar não sei o que, mas o vai de história de PZC. Direito. Orkuna chama top de top. O colocar Pepeles, você tem dificuldade na apoiar alguém perto de qualquer um deles. Honestamente. Você tem dificuldade. Tira Nino de barulho. Nino está fora de questão. O panhaba chigute. É só isso. Tirando Rafael Barbosa. É só isso. Ela boa já Marciano Indi. Trabalho que ele não faz. Coragem que está na mostra. Para vir de Guiné. E ter coragem. Não alguém desmiolado, suma Sissoko. Você tem que ser um grande patriota. E na qualquer país que alguém deve ser uma alternativa. Na minha opinião. Mas pronto, esse é o programa. Não fica para ali. Não vai. Quem que tem perguntas sobre o programa com papel, vai colocar na vai tomar banho para ver amanhã dia de trabalho. Quem que tem pergunta ou dúvida, está colocando. Quem se não responde, quem quer saber, tudo bem. Não há como. Não fica para ali. Portanto, esse ele, se uma gente manda um vídeo teu, na questionar. Está falando de igreja católica, lá e pedir desculpa e pá. Claro, se me contextualizar, comandando a voz, exemplo na floresta, exemplo na América Latina, tanto América do Norte como América do Sul, qual país que o Vaticano coloniza, na África, e qual? Usa e consente, para o Papa pedir desculpa para a demora da igreja. E não só demora da igreja na condenar, como também Papa dá autorização moral a países na altura, quase, não podia falar, está o Biba Vaticano, na tudo, que seja Portugal com Espanha. Portugal com Espanha. Mamobá Pini, quem se vê? Chicote e balan, e coisa lhe pepe. Quem se vê? Quem se vê? Chicote e pepe. Quem se vê? Chicote e pepe. Nunca ngobi como ele manjaco. Chicote. Nunca ngobi. Rafael Barbosa, quem se vê? Ele pepe. Nino Vieira, quem se vê? Ele pepe. Agora,
Se ele manjaco ou não sei. Nunca ouvi comer ele manjaco. Nem Luiz Cabral chega de falar com ele manjaco. Até porque João Oliveira, e que lá, nunca se vi manjaco de nunde. Nunca se vi. Mas tudo bem, cara, discutir sobre isso. Mas, discutir. Para nós, Pepel, quer dizer, é isso. Isso é o que ko, ka, ju, ye, nanke. Indi. Por exemplo, indi e donas. Lado de pape. Indi e donas. A minha donas, kundi. Não cá também. Dentro de minha sangue. Na nós pepeles. Olha. A mim nanke. Para ver minha mame. Ah, bupunta só, ok. Não, chigutei e cusarei pepel. Exatamente, cientista cego, ainda bem. T e apelido pepel. Mais de predominância na coisa da biombo. E para buscar pepel. Se tem pepel que acha é mais tradicional. Na minha opinião, pepel mais tradicional, mais agarrada à nossa cultura, é que tem uma pepel de biombo. Para mim. E que tem uma pepel de biombo. Pepel de biombo é muito mais fiel a nossas regras do que, na minha opinião, cuidado, que é geral. Na minha opinião, é mais pepel de biombo. Do que a nós, por exemplo, a nós de Bissau, de Safim, para ver a mim, de Safim como minha raiz e Safim. Para ir só na Tula. A minha raiz e Safim com Tula. Sa também. E não tem ela. Mas eu vou pedir. Eu tenho um vídeo para eu mandar uns tempos atrás de um rapaz na falar com uma peperes bem de biafada. Meus irmãos, se alguém falar a nós, ou no bem de mancanho, ou manjaco, soa a qualquer coisa de verdade. Para manjaco, aqui na papia, se prestar atenção bem, não está perceber algumas coisas. Só nada bom só um exemplo. Por exemplo, manjaco, aqui na falou, kuma de corpo. Pode ouvir só como que é perto do pepel. Manjaco está falando ulef. Ulef. A nós não está falando olef. Ulef. Olef. U de união ou de organização. Pode ouvir só presença. A botar em falando com nós, eu vi, biafada com pepel. Isso é uma mico com um japonês. Isso é uma misógina com um japonês. Na cor é completamente diferente. Na língua não vale a pena. É só isso. Portanto, biafada com pepel não existe. Manjaco, vai lá. Mancai. Sim, também. A nós é quase a mesma coisa. Resto, não. E gente que não tem mais afinidade com ele. Bem, muito de perto, história que juntar na tempo de falar com balantas. Yeah. Mamobapini. Ok, na punta. Mas para mim, nem Luiz Cabral chegar e falar com uma chigutei e manjaco. Não. Nunca. Nunca falam com manjaco, né? Ok? Mas pronto. A mim na punta. Na punta. Batista até por confirmar isso. Ok? E gente, muito obrigado. Até logo. Nós vamos tomar banho amanhã. E dia grande. Ela fala, vos muitíssimo obrigado para boa assistir tele, mas acabou de tomar mensagem de Papa como e que a primeira viagem para já. Papa João Paulo II fazendo na 2000, na Lourdes. Fazendo na 2000. Portanto, esse para boa a transparência que a Igreja Católica tem. Esse para boa. E por aí paninhos quentes riba desse passa, mas não. Esse para mostrar
clareza, transparência da Igreja Católica. Ok? Então, muito obrigado e o Padre Pio vai abençoar vós. Você como ele, antes de morrer, você que ele fala? Ele fala como dia que ele morre, e nós está na entrada do paraíso, nasceu, para último desse filho espiritual, para entrar para paraíso tudo junto. Padre Pio. E a gente não fala, quem que pode, vou investigar um pouco sobre Padre Pio. Vamos se encantar. Vamos que lá. Mamãe Pina, obrigado, pá. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vós tudo. Me fazias a correr, nunca tomar banho, para via. Conforme a gente se, normalmente a gente fazer certos programas, ou com três gentes que conseguem outro, tocando no mesmo tema, e mandam perguntas ou vídeo, alguma coisa assim. Basta três para mim, suficiente para despertar a atenção logo. Então, quando está a fazer, ok, se uma gente mandam vídeo, e não sei que, outros até de Brasil, mandam ela, então fala, ok, se é, e por isso é que se calhar ela fala, não mandar vídeo suma contra a Igreja Católica e não fala nada. Se era contra Islão, ou contra judeus, ou contra qualquer coisa, aí na bimba e não sei o que, mas ou que contra a Igreja Católica não toca no assunto. Não. A mim fala voz desde sempre. A mim não está defendendo a Igreja Católica como tal, mas verdade. A Igreja Católica, para mim, a igreja é isso só. Mas riba de verdade, não. Mira na Jalo, boa noite. Filomena Monteira, vos tudo, muitíssimo obrigado. E até o próximo programa, se Deus ajudar. Ou se bem tem alguma coisa, está a seguir atentamente, mais ou menos, por assim dizer, na bem tem só tempo de sexta para sábado. Para saber mais ou menos como coisas na anda na bastidores entre Irão com Estados Unidos. Havia aí assustador e a posição que a Rússia não tem no momento. Adilson cá, a bosuma pepel. Busi como ele Chigute, nes kufala, ele filho de pepel. Para nós pepel, não interessa, pai. Basta ir bem de barriga. Acabou. Não bom rigor, vera que pepel. Não bom rigor de nós. E que pepel. Porque filho do... E sai na outra barriga. Mas não é. Portanto, para nós, imagina como a mãe de Vera era Pepel. A mim que era russo. Então, Vera e Pepel. Para nós, conta aqui. É isto, conta. Veio na barriga, é nosso. Não veio na barriga, olha, esquece lá isso. E Pepel sim, mas que comanda Nino e 100% Pepel? Porque é bem de barriga. Não interessa. Não interessa. Para nós, desde que vim de barriga. A minha Duarte Mbalo, boa noite, mala. Mano Ju, Gilara não yin banha. Basta bem de barriga. Se bem de barriga, acabou para ver. Lá que certeza para nós. Comanda, jagra para nós e tem que bem de barriga. Para ver, ou quando vai ser do rei, não tem que ter certeza como esse papel. Sumami, comanda Nanki. Só Nanki na nós que dá ser do reglo. Nanki. Mais ninguém. Nanki ou Ye. Ye é equivalente na papel de biumbo. Comanda, tem que bem de barriga. Se o cabelo de barriga é complicado. É isso mesmo. Mirce Vieira e puro papel. Veio da barriga. Vamos supor que mame de coisa pape de Jigute e era japonês. Mame e papel. Acabou. Acabou. Papel acabou. Não é preciso mais. Certeza. Veio da barriga. Acabou. Esse que é para nós. Portanto, concebi Jigute e papel. Conceber. Ok. Muito obrigado, minha irmãos. Boa noite e um
Um bom jantar para quem que vai jantar daqui a pouco, ok? Não se junte. Muito obrigado.